Olá, mais uma vez, programa Podcast GPS, um programa da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém. Você é o nosso convidado, está com a gente aqui hoje, tá bom? Não perca esse episódio, a gente está com um convidado aqui, já vou te apresentar daqui a pouco. Mas antes aqui eu quero deixar meu agradecimento aos apoiadores, né, que têm nos ajudado a manter esse programa aqui. E o GPS é por sua causa, tá bom? Então eu peço a você, quando você assistir, se você achou que foi relevante o programa, manda para alguém, manda para sua família, curte, comenta. Segue a gente ali no YouTube, é a de Belém Pinda. Você pode seguir ali no YouTube e também no Instagram, tá bom? Você nos seguindo, você nos ajuda pra caramba. Mas deixe seu comentário, ele é bastante relevante pra gente, tá bom? E também eu quero convidar você pro dia 28 e 29 de março, isso mesmo, tá pertinho aí, nós vamos ter a conferência GPS. Vai ser legal, hein? Você tem que fazer a sua inscrição pelo site da igreja ou pelo telefone da igreja, da nossa igreja ali, 3642-6060. Você faz a sua inscrição para você poder participar. Você pode ir, você pode inscrever um amigo seu, um filho, convide alguém, participe conosco ali. Vai ser uma conferência muito marcante, eu tenho certeza disso. Então você é o nosso convidado. Também a nossa igreja sede fica ali na Cônigo Tobias, 168. Nosso pastor Euclides Vaz Júnior estará sempre para receber você, tá bom? Você é o nosso convidado especial. Também eu quero deixar hoje um abraço a uma garotinha ontem na igreja. Após o culto ela ficou me olhando e a mãe dela disse: ela te conheceu do podcast. Falei: verdade. Porque ela assiste comigo os podcasts. Então, eu quero deixar um abraço para Manu. Manu tem 9 anos e assiste o podcast GPS. Fiquei felizão demais. Viu, Manu? Um abraço, um beijo no seu coração e continue assistindo o podcast aí. Fala para a mamãe Paula: eu quero assistir o podcast GPS. Fica com a gente aí, tá bom? Mais uma vez. Também agradecer os nossos patrocinadores aí. E eu quero chamar os nossos patrocinadores, não, apoiadores, né? Que nos apoiam aí no GPS, ajudando a manter esse programa aqui. Atenção, bem turistas! Na agência Bem Turismo, você encontra as melhores opções de pacotes de viagens nacionais e internacionais. Destinos incríveis, como Lençóis Maranhenses, Jalapão, Cancún, Disney, Dubai e as belezas do Nordeste brasileiro. Estão esperando por você aqui. E o melhor, oferecemos parcelamento facilitado no boleto e no cartão, para que sua viagem dos sonhos fique ainda mais acessível. Bem Turismo, a agência mais bem avaliada no Vale do Paraíba, te levando a lugares incríveis. Espaço Leão de Judá, salão de eventos e hospedagem com excelência, lugar muito top. Quer fazer sua festa? Casamento, aniversário, bodas, encontro, um lugar perfeito para você e a sua família. Quer saber mais? Instagram, Espaço Leão de Judá ou recantoleãodejudá.com.br. Solicite seu orçamento 12 991 71 2474. Recanto Leão de Judá. Instituto Dr. Ellington, Odontologia e Estética. Sim, Dr. Ellington, ele está ali trabalhando, cuidando do seu sorriso. Está na rua Rubião Júnior 193 aqui no centro de Pinda. Seu WhatsApp, seu telefone é 12 991 399697. Instituto Dr. Ellington também está na página do Instagram, tá bom? Você pode procurar ali Dr. Ellington. Gente, estamos de volta aí e hoje a gente está com um convidado aqui, para mim bastante especial. Eu não conheço ele pessoalmente, já vi ele pregando, pastoreando, mas hoje eu quero apresentar a vocês aqui pastor Dr. Carlos Daniel Laureano, é isso, né? Está aqui, convidamos ele veio aqui contar um pouquinho da sua história, porque o programa GPS, pastor, é o programa que conta a história verdadeira, testemunho. Não é contar a história dos outros, é contar a história para que motive outros a buscarem também um crescimento profissional como servos do Senhor. Seja bem-vindo, meu amigo. Que Deus te abençoe. Boa noite a todos. Boa noite, irmão Daniel.
Queria agradecer esse convite, né, por estar aqui, que a gente possa contribuir de certa forma para o GPS. Agradeço ao pastor Euclides, irmã Licinha, por estar sempre nos apoiando em tudo desde que nós chegamos na cidade. Legal. E hoje o senhor faz parte já da diretoria da nossa igreja, né? Sim, sim. Como secretário? Isso, segundo secretário, Segundo secretário. né? Fazemos parte da mesa diretora, por bondade de Deus e por, né, a indicação do nosso pastor presidente, que nos confiou essa responsabilidade esse ano. Fazem 3 anos, né, que a gente está aqui no ministério e a gente está aí para servir. Legal. O senhor veio da onde, pastor? Na realidade, eu nasci em Jacareí, né? Vivi em Jacareí e depois, por motivo de trabalho, eu fui para Caçapava. Então, eu vim de Caçapava por motivo de trabalho da minha filha, né, que ela já foi até entrevistada aqui, né? Participou do podcast, e aí a gente veio parar aqui em Pinda. Que legal. O pastor Carlos aqui, Carlos Daniel, ele é pai da Isabela Laureano. Esteve aqui contando a história dela. Eu achei muito legal a atitude de uma adolescente, assim, foi bacana. Mas hoje nós vamos falar da história do pastor Daniel, sua família, o profissional do senhor e como cristão. Né? Assim, eu até te perguntei um pouco antes, do senhor ter nascido num lar evangélico. Não, eu não nasci num lugar evangélico. Meu irmão, ele se converteu, né? Primeiro a ser convertido ali em casa. E até ele sofreu bastante. A minha mãe não aceitava. Eu era coroinha, ele era coroinha. Queríamos, né, era bem assíduo na igreja católica. E a minha mãe não aceitava de forma nenhuma. E através do testemunho dele, a gente conheceu a Jesus Cristo. Que legal, através do testemunho. Isso. Como que o testemunho fala alto, né, pastor? Sim. O testemunho é fantástico. Pastor, o senhor hoje é um advogado, é pastor, trabalha na igreja hoje numa mesa diretora. Como que isso, dentro da sua vida profissional, aí, ministerial e familiar, como lidar com tudo isso? A gente agradece ao Senhor pela capacidade, né, que nos capacitou e Ele está nos orientando em tudo. Mas é bem corrido, né? A gente acaba conciliando, de certa forma, nunca deixando a família em segundo plano. A família é sempre primeiro plano na nossa vida. Sim. É o nosso primeiro ministério, né? Que é a nossa família. E a gente vai conciliando trabalho, igreja, né? E família, principal família. 24 horas dá para fazer tudo isso? Dá. É verdade, mas dá mesmo, né? Tem que se organizar. Organizar. Pastor, assim, a sua carreira profissional. Quando a gente fala aqui gerando profissionais servos, eu sempre vou repetir aqui, o pastor Euclides, ele usou aqui quando ele veio para ser entrevistado, é que a gente precisa ser profissional sem deixar de ser servo, e a gente ser servo sem deixar de ser profissional. Não se mistura as duas coisas, mas as duas andam juntas, né? O que inspirou o senhor a seguir essa carreira? Tanto a ministerial, mas a profissional. O senhor tinha esse sonho de infância, alguma coisa? Então, o desejo de poder ajudar as pessoas, a gente, desde a infância tem, né? Sempre fomos ajudados, né? Família carente, certas dificuldades. E quando Deus nos deu essa oportunidade de poder fazer algo, né? A gente abraçou, né? Primeiro, quando, vamos dizer, da carreira ministerial, eu com 20 anos já estava dirigindo igreja. 20 anos? 20 anos já estava sendo enviado para abrir uma congregação. Uau. Em Jacareí. Na época, o pastor Galdino, né, de Jacareí, enxergou na gente um potencial como obreiro. Tinha casado recentemente e ele já enviou a gente para começar um trabalho num bairro. Que legal. Em Jacareí. Então, a gente, eu desde os 14 para 15 anos, eu sirvo a igreja, sirvo ao Senhor, melhor dizendo, né? Com
trabalhos, envolvido com música, tentei ser músico, né? Tal, e grupo de jovens, e depois a gente foi diácono, presbítero, até sendo enviado como obreiro, como pastor, há 20 anos. E a carreira de direito? O senhor teve inspiração em alguém? Na realidade, houve um acontecimento na minha vida que ele contribuiu. Eu sempre estudei numa escola bem humilde, num bairro humilde, e essa escola, o meio que você vive, ele acaba, você acaba sendo o meio, né? Você é o meio das 5 pessoas que você convive. Então eu convivia numa escola muito pessoas que não tinham interesse em estudo, pessoas que não tinham sonho de faculdade, elas se formavam para um diploma para tentar entrar numa empresa ou até mesmo no comércio, e a minha vida estava traçada para aquilo, não tinha esse desejo, nem até meus 16, 17 eu não sonhava. Faculdade era algo impossível para acontecer na minha vida, era algo que eu não planejava. Eu planejava terminar o antigo 2º grau, né, da época, e partir, mandar currículo numa empresa, ou tentar um comércio, na qual eu até já estava trabalhando, e aconteceu que eu terminei aquele ciclo ali da 8ª série, e eu precisava partir para o outro primeiro ano do antigo 2º grau. E eu trabalhava de segunda, eu trabalhava num hotel de segunda. Então, se eu caminhasse com a minha turma, eu ia estudar à noite, mas só que como eu não poderia estudar à noite, eu tinha que estudar de manhã para mim continuar no meu trabalho, que eu exercia na época, eu caí para estudar de manhã. Só que o único local ali em Jacareí que tinha o 2º grau de manhã era um bairro, uma classe melhor, um pessoalzinho que queria algo mais na vida e tal, e eu acabei caindo nessa escola, né? E entrei numa turminha mais interessada, que já falava de faculdade, já falava de projeto, coisa que eu nunca imaginava. Mas já era Deus, né, mas traçando. Isso foi abrindo a sua mente para... Abriu minha mente, porque quando eu cheguei no meio deles, aquela frase, eu vou continuar do jeito que eu tô, já não, eu vou estudar para mudar de vida. Vou buscar. Vou buscar. Então eu comecei a conviver com pessoas que tinham um pensamento um pouco mais adiante, né? Já falava de faculdade, talvez o pai deles tinha condições de pagar a faculdade, e eles falavam de faculdade e eu ficava, conseguirei também fazer faculdade, será que isso é para mim? E aqueles amigos próximos que eram estudiosos, pessoas, e eu penava até para acompanhar eles, e eles me ajudando, não, você consegue, não, vamos. E chegou até o dia que falou, estamos indo fazer direito. Eu falei, eu vou fazer direito também. Não era uma escolha sua, então não era um pensamento do senhor. Não era um pensamento, porque a gente não tinha Meus irmãos, ninguém estudou. Eu sou o último, né, o caçula, então ninguém estudou. Meu pai e minha mãe não tinham condição. O que eu ganhava era muito pouco, bem pouco, né? Pra vocês terem uma ideia, a faculdade na época era em torno assim de R$800 e eu ganhava 350. Meu Deus. Era algo impossível. Pagar a mensalidade. E tanto que quando os meus amigos fizeram o vestibular, eu não tinha nem o dinheiro para pagar a taxa, né, para prestar o vestibular. Eu fui pegar emprestado do meu irmão e ele, sem acreditar que eu estava pegando, ou realmente acreditando que eu nem ia passar, e ele emprestou o dinheiro, que meu pai dizia, não, me empresta que qualquer coisa eu pago, e peguei emprestado aquele dinheiro. Mas eu não sabia o que estava para acontecer. E fui pela fé. Né? Fui pela fé. Realmente era algo que... E essa oportunidade o senhor dedica a Deus. A Deus. Tanto esse despertar, essa mudança de ciclo, de turma,
distanciar daquela turma que talvez por também não ter um pensamento de buscar uma mudança de vida, ou até mesmo de achar que poderia ter uma oportunidade. Então eu me distanciei daquela turma e entrei numa turma de pessoas que queriam estudar, valorizavam o estudo, né? E pessoas que de repente o pai conseguiria pagar a faculdade e estava ali estudando, planejando. Porque na época que, né, isso há mais de 22 anos, 24 anos que eu comecei, né, que eu fiz a faculdade, naquela época não era vestibular, não era tão simples, até a escola paga, você tinha que passar. Sim, sim. E colegas meus estudiosos na mesma turma não passou na faculdade que eu prestei, e eu, né, pela misericórdia de Deus, passou. Então, naquela época eu saía de Jacareí, né, depois para estudar em Mogi das Cruzes, não tinha faculdade próxima, você tinha que viajar 1h30 de ônibus. Todo dia. Todo dia. Então, quer dizer, era algo que não acreditava que iria acontecer na minha vida, mas as coisas foram se encaixando e eu, pela fé, fui abraçando. Dia após dia. Não... E esse dia após dia a gente pode usar o que aconteceu com o menino Davi, né? Estava pastoreando, a oportunidade que apareceu foi leão e urso. Era um por dia, ninguém sabia, ninguém via. Tanto que para pagar a matrícula, porque daí veio aquela história, paga a matrícula e depois você faz o curso no final, você parcela, você tenta. Daí eu falei, Deus vai me honrar. Eu vou pagar, eu não vou dever. Eu não vou dever. Eu fui... Botou a fé em ação. Eu coloquei a fé e era jovem. Eu era jovem. Eu era determinado, eu sabia dessa determinação. E assim, todo mês eu ganhava a mesma coisa, como trabalho é a mesma coisa, mas chegava no dia de pagar a mensalidade da escola, aqueles 800 e poucos suados que tinha que pagar, chegava na minha mão. Nunca atrasei Glória uma a Deus. mensalidade. Uau! E meu pai não tinha condição, minha mãe não tinha condição. Ela deu mês após mês, provendo, né, a minha fé, né, fazendo valer o que eu tinha determinado, que eu não iria atrasar nenhuma prestação da mensalidade. Aí o senhor era solteiro ainda? Eu era solteiro, né, por incrível que pareça, daí eu estava começando a namorar, né, eu já estava namorando com a minha esposa, né, na época estávamos... Mas a gente tinha um desejo muito forte de casar e constituir família, servir no ministério, né? E no segundo ano, né, isso já passou, primeiro no segundo ano, a gente resolveu ficar noivo. E assim que eu fiquei noivo, eu perdi o emprego. E a minha sogra falou, olha, você perdeu o emprego, está querendo casar, agora não vai acontecer nada, né? Mas Deus foi tão bom que Deus é aquele que quando fecha uma porta, ele tem uma outra maior para abrir nas nossas vidas, né? Mas nesse tempo, um pouquinho antes de eu perder o emprego, eu consegui, na época tinha o FIES, eu fui um dos primeiros contemplados do FIES. Então quando eu determinei que iria casar, abriu essa porta do financiamento estudantil. Então não precisaria mais pagar R$800, eu poderia pagar depois do curso. Depois do curso, pagava 30% do curso. Eu falei para minha esposa, a gente vai casar, porque agora eu consegui o FIES. Eu fui um dos primeiros, eu até brinco que o FIES foi... A salvação. Né, foi criado para mim abençoar, e depois de mim abençoou outros, porque na época foi realmente... Quando eu comecei não tinha. A porta que Deus abriu para o senhor. Foi no segundo ano. Porque quando eu comecei, alguém falou, você vai dever o ano, não vai conseguir pagar, vai morrer ali teu sonho. O senhor não acreditou nisso? Não acreditei. Quase no término do segundo ano, apareceu o FIES da nossa vida, eu fui lá, me inscrevi, renda baixa, tinha todos os requisitos, consegui aquela bolsa, né? Daquela bolsa, precisava de fiador na época, foi uma luta para fiador que tinha idoneidade para imóveis, para garantir. Na época tinha que ter
um fiador, né? Mas Deus abriu as portas e nos abençoou. Daí quando eu falei de casar, eu perdi o emprego. Aí nós ficamos meio assim. Não passou 3 meses, Deus me abriu a porta num outro hotel. Eu trabalhava em hotel, e nesse hotel que a gente entrou, foi só galgando posições até chegar na gerência. Que legal. Como que é o nome da sua esposa? Tatiana. Tatiana, então, pegou um pouco dos tempos de luta, Luta. aos dias lá de desafios. Desafio. Ela via todo o meu nervosismo antes do dia 10. Chegava dia 1º, eu já ficava Apreensivo. apreensivo, e ficava quieto, calado. Ela já sabia, era a prestação da faculdade. Então, foi um período bastante Desafiador. desafiador. Mas, ao mesmo tempo, eu já via as mãos de Deus ali em tudo. O recurso. E a minha alegria era juntar aquele dinheiro e ir no banco e Uau. tá aqui, tá pago. Meu futuro. Meu futuro tá pago. E era uma alegria. Pagar a conta parece que é ruim para alguns, para mim é uma alegria. Tem que ser o prazer, cara. Poder pagar, não dever e saber que por trás, né, tá as mãos do Senhor. Nunca foi as minhas O senhor mãos. é pai da Isabela e do Gustavo. Gustavo. A gente conversou com a Isabela, bateu um papo com ela aqui, a gente viu a determinação dela de conseguir o que ela queria. Eu não me lembro se era 11 ou 12 anos. Eu quero, sonhei, fui atrás, Sim. mas ela puxou um pouco do senhor isso. Todos comentam que sim, que realmente eu conversando com o senhor aqui, parece que... A gente... É Deus, né? Deus a nossa vida e a determinação e nunca desistir. Pastor, assim, a sua vida é um conselho pra gente logo no início, por quê? O senhor disse, Deus tirou eu de um lugar que as pessoas não sonhavam, pelo lugar que elas viviam, sim, a simplicidade de tudo, elas acabam deixando de sonhar. Sim. Mas Deus te levou para um lugar onde pessoas sonhavam e levou o senhor a sonhar mais ainda. E um conselho para os jovens hoje: nem tudo que Deus tirar de mim daqui para pôr aqui é ruim. É ruim. Deus, ele, quando a gente está no propósito, né, e anda segundo o conselho de Deus, né, tá debaixo da bênção do Senhor, ele sempre vai te conduzir para os lugares que você precisa estar. E se você aceitar essas mudanças, é isso que você falou. Até mesmo depois a gente vai comentar a nossa vinda para cá. Porque a princípio parecia uma perca e depois foi ganho. A minha dificuldade sempre foi de adaptação para onde eu chego, devido à minha deficiência física, tudo, né? Eu tenho muita dificuldade. Então, o senhor disse que o senhor é tímido? Eu sou tímido. Verdade? Eu sou tímido, muito tímido e eu tenho uma certa dificuldade de adaptação dos locais que eu chego, porque a minha deficiência ela é estampada, né? Então, desde da minha nascença, conviver com pessoas é difícil para mim, né? E até eu me acostumar, porque não é só, vamos dizer assim, o simples fato das pessoas me olhar, eu já acho que está reparando, sabe? Aquelas coisas. Então, eu mesmo tenho esse bloqueio, essa dificuldade. Então, para mim, adaptar num local é muito difícil. Eu sou bem... Mas que legal. E vendo o senhor pregar, eu vi o senhor pregando uma vez, eu não imaginava isso. É Deus. Porque... Deixa eu perguntar mais uma coisa para o senhor. Em qual momento de tudo esse bate-papo aqui, que o senhor viu que o senhor estava no caminho certo agora? Então... Teve um momento assim que deu acertei, tô no lugar certo, Deus me trouxe para cá. Você diz quando eu cheguei Não, dentro iniciando a sua faculdade ali, a sua carreira. Sim. Assim que eu me formo, eu comecei a ver que o direito ele não é só algo para você ganhar dinheiro, ele ajuda pessoas. No escritório, a gente é servo realmente. Porque quando a gente está no escritório, chegam pessoas desesperadas, com dificuldades com seus problemas jurídicos, pessoas perdendo casas, perdendo bens, perdendo família. Então, o direito ele me proporcionou isso. E
ele anda junto com o meu ministério. Então eu já vi pessoas que chegaram no meu escritório para divorciar e saiu Uau, que legal! reconciliados. Que né? legal, pastor! E é interessante que depois foi descobrindo isso, que no meu escritório era lugar de conselho. Alguém que não queria divorciar ia lá para buscar. E se você perguntar em Caçapava isso, as pessoas realmente chegavam de uma forma e saíam de outra. Porque o nosso escritório acabava sendo um local onde a gente pregava o evangelho, e através disso eu consegui ajudar muitas pessoas através, né, do Senhor Jesus Cristo. Realmente o direito me proporcionou coisas bacanas. Buscar direito assistencial, por exemplo, para um deficiente físico, que foi negado um LOAS, um benefício do governo. Daí você brigar, quando vê o juiz te concede aquele benefício, um salário mínimo para uma família carente que tem um deficiente ali no meio. Nossa, aquilo enche de alegria. Aquele pai de família que não tinha recurso, de repente está sendo assistido agora com um benefício do governo, que você brigou, você conseguiu, estava sendo negado, e ele recebe os atrasados lá, de repente consegue dar uma condição melhor, algo... É satisfatório demais, né? Satisfatório. Porque assim, se a gente falar dos ingratos, a gente sabe que existe. Sim. Mas deixando os ingratos. Aconteceu já do senhor encontrar com alguém depois disso e falar assim, doutor Daniel, que legal, pastor Daniel, olha. Sim. É bom demais, né? É bom demais. Na realidade, o direito, ele te proporciona essas coisas e assim, quando você faz um bom trabalho, eles vão te indicando sempre. E o advogado, ele não é bem visto. Sim, eu sei. Alguém fala, advogado, alguém vai falar, nossa, isso aí não é uma boa pessoa. Pensam eu acho que é igual ladrão, político, igual sim. O próprio policial. Sim. Existem os problemas no meio, a gente sabe que existe, mas... Então, a advocacia, ela tem esse viés que as pessoas falam mal, tal, mas a gente conseguiu fazer o bom nome, né? Na verdade, o nome de Jesus é glorificado através do seu bom nome. Quando você age direito, quando você faz as coisas honestamente, quando você, de certa forma, age do jeito que, não que eu sou crente, tem que agir corretamente. Sim, lógico. O que é da pessoa, o que é seu, teus honorários estão aqui, isso aqui é devido, acabou. Então, a gente conseguiu criar isso. Tanto é que hoje, eu estando aqui, eu atendo 90% dos clientes de Caçapava que já me conhecem, já sabem e eles indicam. E alguns eu até tento, eu estou sem tempo, eu só vou poder atender no sábado, só vou poder atender você às 7 horas da noite. Não, eu te espero, eu vou sábado. Agora eu não consigo pegar tua causa porque eu estou muito sobrecarregado, só daqui 2 meses eu te espero. Então, que legal. É bacana isso. Pastor Daniel, é assim, eu chamo o senhor de Daniel, mas é Carlos Daniel. Para o seu pai, você sendo filho caçula, né, que o senhor disse que era, e eu sei que o senhor perdeu ele há pouco tempo, né? Sim. Você via em seu pai o orgulho de um filho doutor. O meu pai, ele foi assim um grande ajudador. Tanto é que ele foi o patrocinador sem ter condições. Uau! No começo, sem ter condições. Então, quando eu via a mão de Deus, meu pai chamava num canto e dava um certo valor para mim que ele não podia dar. A gente sabia que não podia dar. E ele falava, isso aqui é o que eu posso te dar. Mas ele falava assim, não conta para os seus irmãos, não. E ele dava para mim todo mês. E quando, né, a gente se formou e conseguiu a OAB, era a alegria dele. A alegria dele era... o meu pai, dele que partiu o Carlos, né? A minha mãe era o Daniel. Só que o Daniel foi porque quando ela foi para o hospital, houve um determinado momento da minha vida, quando eu estava, né, sendo gerado, que o médico queria interromper a gravidez. Porque motivos de saúde da minha mãe, quase perdeu a vida na gravidez do meu irmão, e ele pegou rubéola.
E a minha mãe trabalhava no hospital. Daí nessa que ele trabalhava no hospital, minha mãe trabalhava no hospital, o médico encontrou com ela grávida, falou, você tá doida, grávida de novo, você quase morreu, você não pode falar, que bom que eu encontrei esse homem, meu filho está com rubéola. Daí ele falou, não, tem que interromper essa gestação. Daí esse médico, minha mãe trabalhava no hospital, esse médico marcou um dia para mim ir até o hospital, que ele ia fazer a coletagem. Estava marcado o dia que ia interromper aquela gravidez. Só que quando minha mãe chega, minha mãe esperando, falou, o médico não vai vir? Ele falou, não, acabou de acontecer um acidente com ele, todo cancelado. Nessa que a minha mãe sai do hospital, uma mulher diz para ela, olha, não toque no ungido do Senhor, e o nome dele será Daniel. Falou simplesmente isso. E minha mãe não conhecia, não sabia o que era profeta, não sabia, nunca ouviu. Só que ela guardou aquilo. Quando ela vai para casa, ela guarda toda aquela documentação de hospital que o médico tinha dado, um parecer que tinha que interromper a gravidez, porque era um aborto escondido entre o médico que conhecia a minha mãe, porque ela recolhia a roupa suja. Então, quando ela chega em casa, ela não comenta mais nada, porque até aquele procedimento era um procedimento que ela não tinha falado para o meu pai e para ninguém. E leva a gravidez adiante. Daí, minha mãe dá ordem, registra Daniel. Daí, meu pai tinha Carlos. Hoje a turma brinca que Carlos Daniel é um nome estrangeiro aí, de novela mexicana, né? Carlos Daniel, novela mexicana, meu pai nem tinha acesso a essa informação, então ficou Carlos Daniel. E Daniel, Deus é meu juiz, né? Deus é meu juiz. E ele me protegeu, ele me guardou naquele momento. Então meu pai, né, você estava falando do orgulho dele, ele eu acho que já via, né? Parece que Carlos é mais doutor, né? Mas parece que enxergava o Daniel. Porque a gente imagina assim, né? Pra gente que é pai, o pastor Daniel, é assim, olhar nossos filhos vencendo e tendo na sociedade, aparecendo de uma forma assim, boa aos olhos das pessoas e ajudando pessoas. Sabe? Eu acredito que seu pai acompanhou um bom tempo a sua carreira. Sim. Foi o ano passado que ele partiu. Foi o ano passado que ele partiu. O senhor já tinha uma carreira já formada, já como advogado. Eu tenho 18 anos, né, de carreira, sou advogado. E ele via o senhor pregar? Via, gostava. Ele, na realidade, ele foi para Minas, né? Ele se aposentou e foi para Minas, mas todo final de semana eu pegava o carro aqui, em Caçapava, eu vou dar 1h30 de viagem até Gonçalves. Gonçalves eu cortava ali para uma estrada que tinha, a estrada do livro ali, mas não ficava nem um final de semana sem tomar um café com ele. Uau! Todo final de semana. Valeu a pena, hein? Valeu a pena. Eu fazia 1h30 para ir, 1h30 para voltar, e às vezes ficava meia hora com ele lá. Falava, mãe, tô indo aí, passa um cafezinho, um bolinho de chuva. Ela fazia para nós ali. Daí, quando tinha, né, a oportunidade, ficava mais um pouco, mas devido a gente atender a igreja, é aquela correria. Sim, mas eu com a minha esposa, meus filhos, todo final de semana ia ver o meu pai, né? A minha mãe, meu pai. Tanto que né, ele ficava me esperando na porta e sempre me recebia daquele jeito, né, que você deve imaginar. E quando eu saía, ele ia me acompanhando, segurando a porta, fica mais um pouquinho, fica mais um pouquinho. Então foi assim até os últimos dias deles aqui. Pastor Daniel, é assim, a gente sabe que a vida, ela não são só rosas, né? Só pétalas, tem os espinhos. E eu vou chamar aqui nesse momento esse espinho de críticas e fracassos. A gente vai enfrentar sempre as críticas e algumas vezes que a gente fracassa, que a gente erra, a gente é humano. Como que o senhor consegue lidar com isso? Então, se realmente foi erro, né, a gente assume o erro, tenta corrigir, busca, né, erguer a cabeça, reconhecer o seu erro e né, reparar o que pode e seguir.
Se eu vejo que é uma crítica destrutiva, que não tem fundamento, né, a gente toca o barco, né? A vida é assim, Melhor forma, né? tocar o barco, não ficar mergulhado naquilo, porque senão não E segue. porque a facilidade do ser humano, na verdade, é quando ele ouve uma crítica destrutiva ou alguém te acusando de alguma coisa, ele guardar aquilo lá, ficar remoendo aquilo lá, é onde ele vive depressivo, angustiado. A gente tem certos presentes que a gente recebe da vida que a gente pode até abrir, mas a gente pode devolver e não aceitar. Então, alguns presentes que eu recebi na vida, eu abri. Vi que não me servia, que não me prestava, e eu devolvia. Uau! Não guardava. Boa, boa, gostei dessa, gostei dessa. Devolver, tá certo. Pastor, e assim, a vida do profissional, Carlos Daniel, do ministério Carlos Daniel, e também do pai, do esposo. São três coisas assim, que tem que andar juntas, porém são distintas, né? São distintas. O profissional, ele tem que deixar sempre no escritório os seus problemas, suas dificuldades e partir para casa com a mente limpa para ser o pai de família, tá 100% família, que não adianta a gente misturar também, né? Como advogado, a gente é muito estressado, assim... Eu imagino. Base... Eu não tomo calmante, remédios controlados, não, mas conheço muitos amigos que tomam calmantes, remédios, se enfiam até em bebida, porque o negócio é muito estressante, é uma cobrança, porque o judiciário ele não caminha e parece que a culpa é do advogado. Então as coisas estão abarrotando cada vez mais, não anda, um processo que é para ser 6 meses, vai 4, 5 anos. Uma aposentadoria, por exemplo, vai mais de 5 anos para você conseguir aposentar. Imagina a cobrança que é e lidar com o direito das pessoas. Eu já tive casos de pessoas realmente perdendo imóveis e aquilo cai na sua mão, você aceita, a responsabilidade é muito grande, é o único imóvel da família. Se você, de repente, não conseguir êxito, a família vai ser despejada, não vai ter para onde ir. Então, é um peso muito grande. Se o senhor der um vacilo, o senhor leva para casa tudo isso. Leva para casa. E a minha esposa, ela me ajuda muito nisso. Tem hora que eu tô querendo misturar as coisas, ela fala, opa, deixa lá. Sábia. Ela deixa lá. E coitada, ela acabou absorvendo muitas coisas que no começo a gente não sabia lidar com isso, tal, mas depois a gente foi, não é 100% ponderado, né? Mas a gente vai ponderando. Se controla mais. Se controla. Ô, pastor Daniel, é assim, o senhor disse no início que primeiro é a família, né? Vem Deus, o Senhor se cuidar e depois a família, não é? Sim, a sim. Bíblia, ela até teve uma lição da CPAD que nós estudamos isso. Primeiro Deus, segundo a gente, que se a gente não cuidar da gente, a gente não cuida de ninguém. Não vai conseguir. A família e depois a obra do Senhor. A gente vê que muita gente inverte tudo isso, né? Inverte tudo isso e depois a culpa é de Deus. A culpa não é da gente, a gente que faz tudo. E a Bíblia nos ensina. A minha pergunta é, há momentos de quando dá essa não é uma confusão, talvez seja uma misturada nessas coisas, de buscar Deus em oração. Hoje nós estamos na nossa igreja, o tema é orar sem cessar, né? Sim. E houve algum momento que o senhor teve que parar e falar, opa, agora eu tenho que falar com Deus que atrapalhou tudo? Então, são vários momentos a gente tem que falar com Deus, né? Porque todos os momentos, tem uns momentos que a gente enfia o pé pelas mãos, né? E vamos dizer assim, é Deus que nos direciona, mas tem momento que tem que dar tem que paralisar, tem que pensar, tem que rever certas coisas, tem que ver onde está errando, onde está exagerando e caminhar, né? Caminhar porque tem que caminhar, fazer que nem tudo que você abraça você vai conseguir, né? Se vê que abraçou muita coisa, está na hora de pisar no freio. Pisar no freio, começar de novo, né?
no ministério principalmente. Né? O pastor Cris é uma pessoa que ele é inteligente. Ele é inteligente, né? Inteligente. Quando você conversa com ele, fala, pastor, Sim. Ele entende, ele é o primeiro a te falar. Então para. Né? Não só comigo, como aconteceu. Sim, já aconteceu comigo. Sobre ele tem essa sabedoria. Ele usa essa visão de Deus, cara. Ele se preocupa com a gente. Sim. E ele sabe distinguir bem, porque tem pastores presidentes que não vai não sugar aceita, até o final. Deixa aí, não, dá para ir mais um pouco. Não, mas eu senti aqui esse apoio, sempre precisei dar uma parada, uma respirada dele. Que legal. Antes da gente continuar aqui, gente, eu quero mais uma vez aqui reforçar que dia 28, dia 29, nós teremos aqui o pastor ali de Everton Barnestes, ali de Itajaí, Santa Catarina, na conferência GPS. Você é o nosso convidado especial, faça sua inscrição pelo site da Igreja de Belém Pinda. Você pode fazer sua inscrição e participar, tá bom? Se você seguir o GPS no Instagram, você vai ter todas as informações ali, tá bom? No YouTube tem um link lá embaixo, você pode estar acessando ali e acompanhando. Então, conferência GPS, você não pode ficar fora, rapaz, vai lá, tá querendo empreender, tá querendo investir, tá querendo aprender a crescer, não pode perder essa, tá bom? Faça a sua inscrição, é limitado e você não pode deixar de participar também. Quero aqui pedir ajuda das pessoas que acham relevantes esse programa GPS, nos segue ali e nos apoia aí para que a gente continue fazendo esse trabalho, tá bom? Seja um apoiador do nosso trabalho aqui, GPS, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém. Pastor, de tudo isso que a gente conversou até agora, assim, eu na verdade não estou nem preocupado da vinda do senhor de Caçapava para cá. Eu já fiquei emocionado aqui de ver o senhor contando o seu relacionamento com seu pai, com a sua família. O senhor, assim, aparentemente é muito família. Sim. E vendo o testemunho da tua filha, ela falando, meu pai sempre estava junto ali, correndo atrás, a história dela, se você não assistiu, Isabela Laureano, assiste lá, vale a pena, muito top, top. Então, pastor Daniel, assim, se o senhor tivesse que voltar hoje, se Deus falasse, Carlos Daniel, vou deixar você voltar alguns anos atrás aí, o que o senhor mudaria, ou o senhor não mudaria nada? Eu não mudaria nada, não. Acho que eu tô onde Deus quis que eu estivesse, completei o ciclo que Deus permitiu e alcancei o que Deus, né, eu não mudaria. Deus é perfeito no caminhar de tudo até aqui. Deus é perfeito. É verdade. A gente, às vezes, tem uma facilidade de reclamar, né? Você vê, até a minha vinda para cá, a Isabela deve ter contado que ela veio para atender, né, a unidade de pulmão. Então, na época, eles saíam de Caçapava e vinha. E eu voltava. Ela falou. Ela com a minha esposa. Todo dia, horário de pico para vir, horário de pico para voltar. E estava ficando cansativo. 2, 3 meses, 4 meses naquela correria, eles saindo. E o Gustavo não vendo mais a mãe. E a preocupação do senhor com ela na estrada, né? Na estrada. Naquele carrinho que eu te falei. Aí aconteceu. Chegou um dia, eu falei, vamos inverter a história. Eu vou alugar minha casa aqui, vou alugar uma em Pinda. Eles vão ficar na cidade e eu que vou pegar a Dutra para vir atender. Quando eu falei isso, Deus abriu as portas que eu consegui alugar minha casa sem achar uma casa aqui para mim. Foi muito rápido. E as coisas aconteceram tão rápido, eu dirigi uma congregação lá e nós fomos falar com o pastor e, meu Deus, como você vai fazer isso? Vai largar teu escritório? Não, pastor, eu vou estar vindo atender. Não, mas você não vai ser visto, o negócio não vai acontecer mais, você vai ter muito prejuízo. Olha, você já está consolidado aqui, tanto como pastor. Preocupação de um pastor também, né? Pastor, como um profissional, como você vai atender teus clientes aqui. Só que eu estava vendo família, né? E eu falei, vou fazer a inversão, eu vou estar vindo. Quando a gente faz essa escolha, a preocupação vem, realmente vou ter perca, vou ter prejuízo, as coisas tá já encaminhada, tá tudo tranquilo e de repente você faz uma mudança dessa. Mas eu vim, né, para trazer um certo conforto para minha esposa, minha filha, ajudar no sonho dela também,
né? E quando a gente chega aqui, Deus foi abrindo algumas portas aqui em Pinda para nós, de certa forma que ele foi recompensando, não é nem compensando, porque compensar é manter igual, mas Sim. foi recompensando. Recompensa é mais. Eu fui tendo mais do que eu, de repente, deixei de ter lá. E assim, Deus mostrou, né, a Igreja Belém aqui para nós, passou Euclides e O senhor não conhecia ele ainda? não conhecia. Uau. Né, não conhecia. E foi assim, a princípio eu estava vindo aqui às quartas-feiras e domingo estava na igreja. E o senhor acredita que eu não sei como? Eu comecei a seguir o senhor no Facebook e um dia eu vi o senhor na sede e falei, meu Deus, não é possível que eu estava seguindo esse irmão no Facebook e o pastor apresentando que o senhor estava chegando. Estava chegando, você vê? Eu não sei nem como que apareceu o Carlos Daniel, eu vi as fotos e tal. E eu estava às quartas aqui e aos domingos eu ia na nossa antiga igreja. Toda vez que eu entrava na Dutra parava. Daqui até Caçapava, que é um percurso aí de 25 minutos no máximo, é quase 1h30. O negócio começou a travar, ficar cansativo. Eu falei para a esposa, não vai dar certo a gente congregar em Caçapava. Aí parece que Deus já mostrando, ó, não é que está aí nos forçando, né, a ficar. Daí eu cheguei no meu pastor lá e falei, ó, pedi a minha carta, mas daí tinha algumas coisas para a gente finalizar lá. E daí a gente finalizou e fomos recebidos aqui. E posterior o pastor nos indicou para trabalhar, né, nessa outra função nossa aqui, que foi uma grande porta também que se abriu na nossa Pastor vida. Daniel, e além de ser advogado hoje, o senhor trabalha também na política, né? Aqui. Isso. Então essa porta que eu mencionei foi justamente essa. Eu pude, o pastor Euclides nos indicou e o vereador Marco Maior nos abraçou, né, como princípio como assessor dele ali, e foi uma função, né, um trabalho tão especial quanto advogado, porque também é servir. Sim. E está servindo, né, e ajudando o vereador Marco Maior a servir nas demandas, nas necessidades, e, né, na organização até da farmácia que precisava, ele estava precisando desse auxílio a princípio, e depois a gente tá lá hoje, a gente tá como chefe de gabinete, que, né, Deus colocou o Marco Maior, o vereador Marco Maior, pastor Marco Maior como presidente da Câmara, e nos abençoou agora que a gente é chefe de gabinete. Estamos ali servindo, né? Mas Deus, ele recompensa. Então, quando a gente acha que vai ter uma perca, ele nos abençoa de outro lado, por causa das nossas atitudes sinceras. Quando a gente não está preocupado em ganhar ou perder, né? Simplesmente em servir, simplesmente em tá ajudando, né? Como eu estava ajudando a minha filha, né? Eu fui muito abençoado através da vida do pastor Euclides, através da vida da irmã Licinha, através da vida do pastor vereador Marco Maior. Estamos ali, né, todos os dias ali na Câmara. Rapaz, o pastor Marcos Maior, eu conheci ele há alguns anos. É aquele rapaz daquele jeito, ele quer ajudar as pessoas, sempre foi assim. E não porque está na política hoje, sabe? E quando começou esse programa GPS, um dia ele falou para mim, você não pode parar com esse trabalho. Eu falei, Marcos, às vezes é difícil, cara. Pô, eu vou fazer o que eu puder para ajudar, você não pode parar. E assim, ele preocupa com as pessoas. Ele fala, isso aqui é para gerar nas pessoas a motivação, Daniel, não pode parar. Sabe? Então, assim, eu acho muito legal dele, a preocupação dele com pessoas. Sim, ele é 24 horas respondendo mensagem, e ele fala pra gente, ó, não deixa ninguém sem resposta. Luta, briga. Ele acorda às vezes 4 horas da manhã, manda mensagem para mim. 4 horas da manhã? 4 horas da manhã. Às vezes eu acordo um pouquinho mais tarde, 5 horas, eu olho já a mensagem dele ali, já preocupado com alguém que requereu uma consulta ou não está conseguindo um exame, vê para mim, vê se consegue, vê o que está acontecendo. Mas então, assim, na verdade, olha como que Deus é, né? Trouxe o senhor para cá, preparou um novo
Um novo trabalho não, porque é dentro da sua área Da minha ainda, área, né? sim, sim. Mas assim, um lugar novo de trabalho, Sim. talvez, é assim, uma pessoa parecida com o senhor preocupado com pessoas. Preocupadíssimo. Ele é muito mais do que eu, né? Que ele é, Não, mas mas- o senhor falando para mim, a preocupação do senhor das pessoas que chegavam dentro do seu escritório não, com né? problemas e o senhor ficar com aquilo na cabeça, preciso ajudar, e eu sei que não depende só de mim, depende da... O Marco Maior é aquilo que você já conhece. Ele, e é assim, esses dias precisou levar uma pessoa para São Paulo e deu o carro dele, combustível, 4 horas da manhã, indo É o levar. profissional servo. Ele serve, e assim, a gente está aprendendo bastante ali, e eu fico feliz porque eu estou conseguindo servir também. Eu sirvo a igreja desde que eu me formei, desde que comecei a advogar. Eu sempre fiz parte da mesa diretora em tudo. Processo judicial contra a igreja, sempre defendi tudo. Então, a minha profissão me proporcionou Proporciona isso, isso. ajudar a igreja do Senhor e ajudar as pessoas, né? Muitas pessoas que não tinham condições, a gente dava um jeito, ajudava, e quando eu vim para cá, continuei, né? Deus abriu a porta para a gente continuar ajudando a igreja, estamos ajudando, e agora na política consigo ajudar a alcançar muito mais pessoas através da vida do vereador, mas é o Senhor que está em tudo isso, né? O Senhor Legal, que tá em pastor tudo Daniel. isso. É bom. E foi assim, quando você falou mudanças, que, né, a gente vê perdas, e era mais uma mudança que talvez a gente poderia só enxergar perda financeira. Quem não é visto não é lembrado, ia ser menos visto lá, então ia ser menos lembrado. Então, quando eu vim para cá, realmente teve uma queda, a gente sentiu, mas Deus logo recompensou, logo. Ele é tremendo. Legal, que legal. Nos abençoa. O GPS, ele conta histórias, pastor, mas não histórias inventadas. São histórias de pessoas, sabe, que convivem com a gente na igreja o tempo todo. É assim, pessoas que a gente vê, e alguns a gente olha e fala, rapaz, ele tá bem, mas ele teve o início, teve tudo. E eu gostaria de pedir para o senhor, a gente está quase chegando ao final aqui, de deixar um recado para os jovens, adolescentes da igreja aí, porque tem gente que está com 30 anos, eu vou deixar tudo, já não aconteceu nada na minha, mas ainda é tempo, não é verdade? Então o senhor deixar uma palavra de Deus, um conselho de paizão aí da Isabela e do Gustavo aí, para os meninos como filhos seus também. Eu tenho que... Se o senhor quiser usar essa câmera aqui, o senhor pode usar. Eu tenho que Jacó, ele nasceu lutando, né? Já nasceu lutando ali agarrando o pé de Esaú, lutou pela primogenitura, depois lutou para Abraão com Labão, né? O sogro. E depois, mais pra frente, teve a perda do seu filho, né? Sim. Foi vendido. Então a vida de Jacó foi uma luta constante, a vida inteira foi luta. Então a nossa vida é uma luta. Mas ele nunca desistiu, sempre foi abençoado. Então que a gente continue lutando sempre. Vai ter horas que a gente está lá em cima, vai ter horas que a gente parece que está escorregando, mas sempre lutando, sempre buscando. E a vida vai continuar, né? A gente olhando para Jesus, seguindo, e nunca desistir dos sonhos, nunca desistir. Sempre acreditar no potencial, sempre acreditar que você consegue, que você vai alcançar. E quando você coloca os seus projetos, e for projetos verdadeiros, e que acima de tudo é o nome do Senhor que vai ser glorificado, ele abre as portas. Uau! Uau! E as coisas acontecem, né? Dizer que a gente não tem luta, tem luta constante, mas a vitória é certa, no nome do Senhor Jesus. Basta ser fiel. Basta ser fiel. Ele cumpre as promessas, ele é fiel nas promessas, e ele proporciona oportunidades. Se a gente tiver debaixo da vontade dele, as coisas acontecem. Pastor, eu vi uma frase de um pregador uma vez aqui na nossa igreja. Ele disse assim: atitudes diferentes, os resultados são diferentes. Se ficar na mesma coisa, monotonia, não muda, vai continuar do mesmo jeito. Vai continuar do mesmo jeito. Tem que sempre buscar. Lutar. Pastor, para a gente ir para o final aqui, assim, fidelidade ao Senhor. O que o senhor aconselharia aos jovens que estão começando,
sabe? Porque hoje, assim, existe um tabu muito grande quando se fala de fidelidade ao Senhor. A fidelidade ao Senhor, ele proporciona o que para nós na sua visão? Então, as bênçãos do Senhor acompanham quem é fiel, né? Quem anda no caminho do Senhor. E foi a bênção do Senhor me acompanhou desde que eu decidi ser fiel ao Senhor. Eu aceitei a Jesus, eu decidi, foi uma decisão. Então, no caminhar, né, no caminhar do Senhor, decidi ser fiel a Ele em tudo. É como um casamento, a gente decide ser fiel à esposa, porque é decisão, a gente decide também ser fiel ao Senhor em todos os aspectos, em tudo, em tudo. Nas nossas escolhas de amizade, nas nossas atitudes, no nosso caminhar, porque a fidelidade ele envolve tudo isso, né? A gente andar em sinceridade e andar em conformidade com o que deve andar, que é a palavra do Senhor. A vontade do Senhor. A vontade do Senhor. Então, quando a gente anda nessa fidelidade, a consequência é as bênçãos. Não tem a luta como. Diária, mas as vitórias também. As vitórias são certas, né? E a gente não fala o normal já é uma grande vitória. A gente tem uma família sólida. Uau, é o melhor de tudo. Não é nada extraordinário, porque às vezes alguém vai achar, tem que acontecer algo extraordinário. Não, o natural, o normal, já é a bênção do Senhor. Amém, os amém. Filhos caminhando, casando, sendo abençoados, seguindo os nossos passos, sendo crente, nós tendo, né, alegria no casamento, sendo, né, feliz, servindo ao Senhor, é o normal, o natural. Isso é a bênção do Senhor. Isso é natural? Natural, porque às vezes alguém acha, não, eu tenho que viver um sobrenatural, um extra. Não, a bênção do Senhor já é infinitamente maior do que tudo. Acordei, já era. Já estou abençoado. Estou na bênção. Então, isso é a bênção do Senhor. Eu não preciso de coisas extraordinárias, novidades de vida, novidades de acontecimento, não. Eu estou vivendo o natural, que é a bênção do Senhor na minha vida, e todos os dias um milagre, né? Amém. Eu me lembrei de um desenho que minha neta assiste, que tem um urso que ele canta, que é como que é necessário, somente o necessário. O extraordinário é demais. É demais. É demais. Porque às vezes a gente entra... Nem está preparado para o extraordinário. Mas as pessoas ficam numa expectativa tão grande para algo que vai acontecer, não sei o quê, e não vive a bênção do hoje, o normal. E o hoje já é abençoado, não preciso de mais do que isso. Eu já estou na bênção, eu ando na bênção. Só de estar vivo, né, pastor? Só de estar vivo, ter uma família abençoada e... Gratidão a Deus. Gratidão. Meu povo, mais uma vez aí, olha, estamos chegando ao final, é bem rápido. O pastor Daniel disse que era tímido. Carlos Daniel, né? Eu fico falando Daniel, mas é Carlos Daniel. Pastor Carlos Daniel. Mas assim, fantástico a história do senhor. Obrigado. Já ouvi da sua filha. Assim, para mim foi muito especial o dia de hoje, pastor Daniel. Amém. Eu me emocionei de ver o senhor contar a sua história. Amém. Aqui, assim, pra gente que está aqui, sempre é muito difícil acontecer isso, mas hoje, assim, eu pude me emocionar de ver o senhor contar a sua história, seu relacionamento com seu pai, seus filhos, sua esposa, sabe? A sua esposa não entrou no casamento com o doutor, ela entrou para ralar junto com Carlos bastante. Daniel. Então, assim, e mesmo depois de doutor, também continua as lutas diárias, mas tendo um Deus que cuida de tudo. Amém. Pastor, quero deixar para o senhor aqui as considerações finais do senhor. A gente está indo embora já. E fique à vontade, tá bom? Eu agradeço realmente mais uma vez. A nossa história não é nada extraordinária, foi o que Deus nos proporcionou. Foi de muita luta, muita dificuldade, mas até aqui o Senhor tem nos abençoado. Ebenezer, até que nos ajudou o Senhor, né? E vai continuar nos ajudando. Agradeço mais uma vez o nosso pastor presidente, sua esposa, o Marco Maior, que nos aguenta todo dia ali. E estamos ali para servir, né? Amém. Precisar da gente, a gente é realmente
servo do Senhor, e aonde a gente estiver para servir, tanto na Câmara quanto no meu escritório. Tem alguns processos aqui de pinda de alguns irmãos que nos procuram. A gente tenta ajudar e estamos aí para poder continuar servindo ao Senhor. Que legal. Pastor, obrigado. Um abraço para sua família toda lá, leva lá. E que Deus abençoe, viu? Foi muito bom ter o senhor aqui. Amém. Deus que abençoe. Gente, a gente fica por aqui hoje. Não esqueça, eu preciso avisar mais uma vez, 28 e 29, conferência GPS, não pode perder, hein? Oportunidade única, talvez não volte mais. Fica com a gente aí, vamos mais uma vez, até a próxima, fique com Deus, Deus abençoe a todos em nome de Jesus.